Antônio Fernando Saburido nasceu no distrito de Jussaral, cidade do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco, em 10 de junho de 1947. O menino teve uma infância simples e feliz, como a de tantos outros. Dom Fernando, que nós chamamos, a família chamamos de Tonho. Tonho nasceu em Jussaral, no município do Cabo. E a infância dele foi normal, né? Ali, numa vida muito pequena. Brincava sempre aquele de bola de gude, essas coisas assim. Lá vivemos até os 5, 6 anos no máximo. Era de menino pobre, de menino interior, tinha pouco o que se fazer, né? E quando chegou aquela idade de 6, 5 anos, o papai teve uma iniciativa de levar a gente para Vitória para a gente poder estudar. E foi aí que começou. Nossa vida em Vitória, estudando, frequentando na igreja, que mamãe sempre fez parte disso. Mamãe era católica por devoção mesmo, ela fazia parte da apostolado, usava aquela coisa. E pegou a gente, como sempre, botamos tudo para a igreja, para a gente frequentar as missas, nós fazíamos parte daquela cruzada. E entre os irmãos, que era mas eu e ele, que era mais próximo, que eu sou, a diferença de idade nossa é de 2 anos, e o outro, Assis. Ele realmente é o mais frequente à igreja, sempre demonstrou esse interesse. A gente mais ia porque pegava a mesma obrigação de casa, e mamãe mandava que a gente fosse e fazia a obrigação da igreja, mas também tínhamos ele, mas ele é sempre o mais dedicado. O carinho, cuidado e respeito que sempre teve com as coisas de Deus revelava sua vocação. Ele, desde criança, mostrou que a vocação dele era essa, porque ele sempre foi assim, muito católico, sempre ia para a igreja. A brincadeira dele sempre era assim, que negócio de padre, essas coisas. E aos 13 anos, ele foi para o seminário. O despertar para a vida sacerdotal surgiu na adolescência. Estudou no Seminário Menor da Imaculada Conceição, no bairro da Várzea, no Recife. Com o fechamento do seminário, ingressou no Mosteiro de São Bento, em Olinda, a convite do seu primo, Dom Marcos. Foi ordenado pelas mãos de Dom Helder Câmara, então arcebispo de Olinda e Recife, em dezembro de 1983. Nós ficamos tudo felizes. A mamãe, era o sonho dela ter um filho padre. Graças a Deus, ele foi um padre e ainda foi mais além, né? Hoje é um arcebispo. A princípio, pretendia seguir a vida contemplativa, mas os desígnios de Deus eram outros. Foi um chamado de Deus. Primeiro, foi seminarista. Segundo, depois de segundo, quando ele saiu do seminário da Várzea, foi para a loja de Zé Araújo. Foi, sei lá no escritório. Depois, veio fazer uma visita ao primo dele, Dom Marco, e lá Dom Marco convidou ele. Não foi Dom Marco que convidou ele, não. Quem convidou ele foi Deus, para o ministério da igreja. Aí ele ficou lá no mosteiro. Aí foi ordenado monge. Depois, vigário, episcopal, não é não, vigário daqui da Cúria, né? Vigário geral da diocese. E depois foi nomeado bispo auxiliar de Dom José Cardoso. Depois que ele foi nomeado bispo de Sobral, passou lá 5 anos, e todo ano eu ia visitar ele com o povo lá de Ouro Preto. E depois veio a notícia que ele ia ser o arcebispo de Olinda e Recife. Depois veio a abertura da catedral. A catedral se encontrava fechada aqui, só de vez em quando a missa do Santos Olhos. Procissão não tinha aqui, não tinha nada aqui, somente a festa do padroeiro e acabou-se. E quando Dom Fernando reabriu aqui a catedral, para mim foi uma glória. Para mim foi uma felicidade em trabalhar aqui e ainda alcançar ele, trabalhando com ele aqui na catedral aberta. Dom Fernando é considerado uma pessoa simples, tranquila e acolhedora. Pessoa boa, né? Ótima, simples, né? Humilde, onde chega, né? Todo mundo gosta dele, né? É uma ótima pessoa. Em casa, junto com a família, né? A gente se sente muito bem com isso. Pessoa amiga, sempre está disposto a falar, a ajudar as pessoas. E é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Dom Fernando tem essa sensibilidade particular de enxergar em cada irmão, em cada irmã, o rosto do Cristo. Eu vejo no religioso, no monge beneditino, toda essa grandeza de ver em cada irmão o outro Cristo.
Falar de Dom Fernando como nosso arcebispo nos traz sempre um olhar para a humildade e o encontro que ele sempre está disponível a realizar com as pessoas. Um santo homem, um homem verdadeiramente de Deus e um amigo, sobretudo um amigo no trabalho que nós estamos fazendo ao lado dele, sempre compreensivo, sempre nos aconselhando a fazer o melhor. Um homem de Deus à frente dos desígnios da nossa arquidiocese de Olinda e Recife. Uma pessoa simples, é um pai que a gente se sente à vontade quando ele fala. Às vezes, na missa, muitas missas, quando eu estou com ele lá. Às vezes eu estou até assim, meio deprimido, mas em suas homilias, já chorei já várias vezes em algumas missas dele. Ali, então, aí, quando ele celebra que a gente sai renovado, como que passa assim, uma paz de espírito para a pessoa em uma coisa que não tem explicação. Familiares e amigos têm sempre uma história interessante e curiosa para contar. Eu estava em Sobral, fizeram fila para falar comigo, fizeram fila mesmo. Ele chegou, deixou a gente, apresentou que no outro dia tinha celebração. Ele deixou a gente lá numa festa que um padre lá promoveu. E o pessoal continuou passando na mesa da gente e apertando minha mão. Aí então, meu tio, estão confundindo o senhor, né? Aí depois, aqui mesmo já teve casos, aqui mesmo uma vez na CNBB, foi no casamento da minha filha, né? Quando ele estava naquele negócio que ele foi celebrar, eu fui no carro buscar um negócio, quando entrou uma pessoa, pegou minha mão e foi beijar. Eu digo, o bispo é outro, não sou eu não. Quando ele era seminarista, eu era o copeiro dele lá no Seminário Menor da Várzea. E naquela época a gente era quem levava o comer para os seminaristas. O seminarista não pegava em nada, só pegava no talher para comer. A comida já ia dividida lá da cozinha. E eu, tinha aquele seminarista mais rico, eu botava uns pedacinhos de carne na maica, até a carne vinha contada, os pedaços. Eu colocava naquele seminarista que era mais rico, eu sabia, para ele colocar um trocadozinho no meu bolso. Aí Dom Fernando disse assim para mim, Gilvan, eu como sou pobre, você bota carne pouca. Eu digo, Fernando, você não tem dinheiro para me dar, eu boto carne pouca. Um fato que ficou marcante para mim foi quando, na primeira vez que assim que eu comecei a dirigir para ele, e ele, quando cheguei na casa dele, ele ia para a cúria, ele que saiu dirigindo, e eu saí ao lado dele. Ele saiu dirigindo, e eu ao lado, como queria, ele sendo meu motorista. Então, para mim, ficou marcado. Eu fiquei assim, um pouco até espantado. Desde a sua época como bispo auxiliar, eu tive a graça, como seminarista na época, de conviver com Dom Fernando alguns meses em Roma. E a gente sentia isso de perto, quando ele, de forma tão gentil e carinhosa, nos convidava para os almoços dos domingos. E eu me recordo que num dia das mães, depois do almoço, ele nos deu um cartão telefônico, na época, para que a gente pudesse falar com as nossas mães. E ele dizia, olha, para gastar o cartão todinho, que hoje é dia das mães e nossas mães merecem. Então, era eu, Padre Cícero, Padre Josias, Padre Fabiano e Padre Bosco, nessa época em Roma. Isso me trouxe muita alegria de ver assim, a aproximação, a sensibilidade de Dom Fernando. Depois esteve na minha ordenação presbiteral, na minha cidade, em Piranhas, em Alagoas. Também outro momento muito forte na nossa vida, caminhamos juntos, ele como bispo auxiliar, a gente já na paróquia de São Paulo Apóstolo, e sempre disponível, atento às necessidades pastorais. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Dom Fernando tem incentivado e criado projetos como a Fazenda Esperança, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e a campanha Tem Gente com Sede de Solidariedade, em prol das vítimas da seca no estado de Pernambuco. Deus tem feito com Dom Fernando o que ele fez com Salomão. Lhe deu muita sabedoria para bem administrar a Arquidiocese de Olinda e Recife. Nós temos a alegria de trabalhar com Dom Fernando, encarando os problemas do dia a dia
mas sempre com muita sabedoria e com muita santidade. Nós descobrimos que a seca no Nordeste, que a fome, que a peste não é culpa de Deus Pai. A gente pode sentir de perto, junto com todas as pessoas da arquidiocese, fora da arquidiocese, essa alegria das pessoas verem nele o grande pastor, que é Dom Fernando. Não desmerecendo nenhum outro, nem Dom Helder, nem Dom José, todos com sua grande importância no seu tempo. Mas Dom Fernando veio com esse ar novo de revigoramento pastoral à frente da nossa igreja particular, trazendo principalmente essa nova nomenclatura de organização na vida pastoral da arquidiocese com os vicariatos, e no campo social a gente destaca o seu grande interesse, o seu entusiasmo em trazer para nós a Fazenda da Esperança, tanto para homens como para mulheres, algo que ele deixou como marco assim tão forte na Diocese de Sobral, por onde ele passou. Eu vejo em Dom Fernando o pastor, o pai de todos nós. Sou grato ao meu Deus, sou grato a ele de fazer parte do seu clero e de estar sempre acolhido pela sua amizade sincera, pelo seu coração de pai. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Para mim é uma satisfação estar sempre trabalhando com o Dom Fernando Saburilho. Já aprendi muito com ele. No dia do seu aniversário, e nós que ganhamos o presente. Dom Fernando, usando a sabedoria que o senhor tem recebido de Deus, continue pelos anos futuros como o senhor fez até este momento. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Que Deus o proteja, que Deus que ele siga o caminho do Evangelho, que ele siga o caminho de pastor como ele tem sido. Se sabe que sofre muito, tem muitas preocupações, muitas coisas, mas que Deus ajude ele. Não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Não mude, continue assim, levando para todos nós a graça da serenidade do coração de Jesus, a serenidade do verdadeiro pastor. Estamos aqui para somar junto com o Senhor e tenho certeza que todos os presbíteros, diáconos, religiosos, o povo de Deus de Olinda e Recife, de mãos dadas com o nosso querido Dom Fernando. Deus o abençoe. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Um dia bom, né? Feliz, né? Aniversário dele, né? E a gente sempre fica tudo contente, né? Alegre, né? Satisfeito. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Eu desejo a ele tudo de bom, que ele seja a pessoa que ele é, que ele sempre foi, pessoa simples, humilde. E muita felicidade para ele, tudo de melhor. Que ele desejar, que Deus o abençoe, Nossa Senhora. Tudo para ele, tudo de bom. Dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo. Que Deus o abençoe, que Deus acompanhe sempre ele, aumente cada vez mais sua fé. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Eu quero desejar a ele muito sucesso, que ele continue sendo a pessoa que é, a pessoa humilde, a pessoa dedicada, religiosa, e pedir a Deus, né, que cada vez mais ilumine ele,
para que realmente ele possa desenvolver o papel que eu sei que ele tem condições de desenvolver.